Olá, meu nome é Viviane Zuzanelli Rocha Giraldes, eu sou médica da cardiologia molecular e check-up do Grupo Fleury e também cardiologista da unidade de lípides do Instituto do Coração da FMUSP. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do Congresso da SBC Espírito Santo pelo convite, é um prazer imenso participar desse evento e gostaria de pedir desculpas a vocês por não poder estar presente nessa discussão, por estar em trânsito para o Congresso de Barcelona. Bom, o tema que eu vou abordar hoje é quando e por que solicitar o teste genético na cardiomiopatia dilatada idiopática. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação, a não ser o fato de trabalhar na cardiologia molecular do Fleury. Bom, antes de falar sobre a cardiomiopatia dilatada, a implicação do teste nessa condição, gostaria só de dizer que quando você fala que uma doença é genética, ela pode fazer parte do grupo de condições poligênicas, né, em que variantes genéticas são herdadas geralmente em conjunto, né, cada uma delas muito fraca, mas herdadas em conjunto têm um forte efeito. Estão nesse grupo a hipertensão arterial, a hipertrigliceridemia, a hipercolesterolemia em grande parte, e o grupo das condições monogênicas, que são condições infrequentes ou raras, mas geneticamente muito mais simples do que as poligênicas, porque geralmente elas são causadas por uma mutação única em um único gene, né? Isso já é suficiente para causar aquela doença. E estão nesse grupo várias cardiomiopatias hereditárias, como a cardiomiopatia dilatada, que vamos discutir hoje, hipercolesterolemia familiar, as canalopatias, dentre outras doenças na cardiologia. Bom, falando especificamente da cardiomiopatia dilatada, nós sabemos que a prevalência global de insuficiência cardíaca é alta, com cerca de 26 milhões de pacientes. Em geral, ela pode ser uma doença muito grave, com uma sobrevida em 5 anos de apenas 50% após o diagnóstico. E a cardiomiopatia dilatada é uma das grandes causas de insuficiência cardíaca, só perdendo aí para cardiomiopatia ou miocardiopatia isquêmica, né? Então ela conta com cerca de 36% dos casos de IC, com uma prevalência estimada em mais de 0,4% na população geral. Desses pacientes com cardiomiopatia dilatada, estima-se que cerca de 25 a 30% tenham um componente familiar identificável. Bom, todo cardiologista sabe diagnosticar uma cardiomiopatia dilatada, mas eu coloquei aqui alguns conceitos, né, dados pela diretriz, né, do ESC para diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca aguda e crônica, né. O conceito formal de cardiomiopatia dilatada é justamente a dilatação ventricular esquerda com disfunção sistólica na ausência de condições anormais de sobrecarga ou na ausência de DAC significativa, né? E é um conceito que eu acho que é importante, né? É o conceito de uma cardiomiopatia familiar, quando ela é considerada familiar. Ela é considerada familiar quando existem 2 ou mais parentes de primeiro ou segundo graus com doença com cardiomiopatia dilatada, né? Ou quando existe um familiar de primeiro grau que teve uma morte súbita antes dos 50 anos e que teve na autópsia a cardiomiopatia dilatada diagnosticada. Bom, quais são as possíveis causas, né, das cardiomiopatias dilatadas, as causas genéticas, né? A gente vê aqui que existem vários genes que já foram causalmente associados à cardiomiopatia dilatada, né? A gente vê uma lista, gostaria de destacar o gene LMNA e o gene da titina, que é o TTN, né? Vejam que nessa lista a gente vê genes que também foram associados a cardiomiopatias com outros fenótipos, como por exemplo hipertrófica ou mesmo arritmogênica, né? Mas todos eles aqui já foram causalmente associados à cardiomiopatia dilatada, né? Gostaria de destacar também que existem doenças com manifestações extracardíacas que podem causar cardiomiopatia dilatada, né, como algumas síndromes genéticas, né, por exemplo, mutações mitocondriais, ou também, por exemplo, a distrofia muscular de Duchenne, dentre outras, né. E eu gostaria também de destacar que existem várias causas adquiridas de cardiomiopatia dilatada, como vírus, álcool, periparto, mas que geralmente se associam, né, para causar cardiomiopatia dilatada a um background genético propício, né?
Bom, aqui uma figura que mostra a localização celular das proteínas, né, codificadas por esses genes associadas à cardiomiopatia dilatada. A gente vê que a maioria dessas proteínas está no sarcômero, né, do cardiomiócito, mas a gente vê a lamina ali, numa posição nuclear, né. Bom, quais são as implicações do teste genético na cardiomiopatia dilatada? Existem várias implicações, obviamente diagnóstica, no rastreio familiar, prognóstica e terapêutica. Quando você tem um paciente com cardiomiopatia dilatada, a chance de identificação de uma mutação é estimada entre 20 a 50%, sendo maior naquelas formas familiares, naqueles casos com histórico familiar de cardiomiopatia dilatada ou morte súbita, né? Por isso que é importante definir se o caso é familiar. Ou também naqueles indivíduos que têm sinais cardíacos também mais sugestivos de uma forma genética, geralmente são arritmias ventriculares mais importantes, ou uma doença do sistema de condução também mais importante, ou naqueles indivíduos que têm sintomas extracardíacos associados, como no caso das distrofias musculares, né? Bom, rastreio familiar. É importante que todo familiar de um paciente com cardiomiopatia dilatada, em que foi identificada uma mutação, seja submetido à pesquisa dessa mutação, né? Então, o rastreio familiar está indicado para todos os familiares daquele indivíduo que teve a mutação identificada, né? Principalmente porque a herança na cardiomiopatia dilatada genética é autossômica dominante, então 50% da prole vai ser afetada, e a penetrância é dependente da idade, né? Ela não é alta. Depende muito da idade. Então, aqueles indivíduos, aqueles familiares que não têm doença nenhuma, né, eles podem desenvolver a doença mais tardiamente. Então, é importante que haja essa pesquisa, né? Aqueles indivíduos, aqueles familiares que não tiveram a mutação identificada, são descartados desse acompanhamento, e os indivíduos, os familiares que têm a mutação, são então rastreados para a doença, né? São vigiados clinicamente. Bom, implicação prognóstica, né? Os indivíduos, como mostra esse trabalho, que têm a cardiomiopatia dilatada genética, que tiveram a mutação identificada, têm um pior prognóstico. A gente vê aqui no gráfico à esquerda, né, uma sobrevida livre de eventos menor naqueles indivíduos com a variante patogênica identificada. Geralmente, esse prognóstico pior é principalmente decorrente de um fenótipo arrítmico mais agressivo. Bom, quais as implicações terapêuticas, né? São muito fortes. Aqueles indivíduos, né, que têm variantes patogênicas identificadas, principalmente em alguns genes, né, têm uma indicação mais forte, né, de um marcapasso ou cardiodesfibrilador preventivo, né? A gente vê aqui que principalmente indivíduos com variantes patogênicas no gene da lamina tem um prognóstico mais agressivo, geralmente com mais chance de morte súbita relacionada a defeito de condução ou arritmia ventricular. Então, nesses pacientes devem ser considerados marcapasso ou cardiodesfibrilador preventivos, mais precocemente, né? Também existe um risco mais alto de morte súbita em indivíduos com variantes truncadas nesses genes, FLNC, DES, RBM20, PLN, né? E naqueles indivíduos com distrofia muscular também existe uma chance uma indicação maior de implante marcapasso preventivo. Bom, em quem fazer então o teste genético? Respondendo à pergunta inicial. Aqui eu faço menção só a esse expert, né, esse statement feito por experts, que incluem nossos colegas, Luciana Saceloto, Chico Daí e o Alexandre Pereira. Então, realmente está excelente. Esse teste genético deve ser indicado principalmente para aqueles indivíduos com cardiomiopatia dilatada familiar, então indivíduos que têm histórico familiar de cardiomiopatia dilatada, aqueles pacientes com cardiomiopatia dilatada com histórico familiar de morte súbita, ou pacientes que tenham características particulares, sugestivas de distrofia, ou arritmias malignas, doença do sistema de condução mais importante, né? E deve ser feita sempre a pesquisa de mutação em familiares de pacientes com cardiomiopatia dilatada com a variante identificada. Então, isso aqui deve ser sempre indicado. E o teste pode ser indicado para pacientes com cardiomiopatia dilatada esporádica, né, sem histórico familiar, mas que tem uma fração de ejeção mais baixa,
sejam mais jovens e com arritmia maligna. Ou uma cardiomiopatia dilatada associada a uma causa ambiental, periparto, álcool, né? Então, também pode ser indicado nesses pacientes. Bom, o tempo é curto, então eu gostaria de concluir, né, um grande progresso tem ocorrido no campo da genômica cardiovascular, né, esse progresso certamente melhorou muito aí, a aplicabilidade do teste na cardiomiopatia dilatada, né, que vem se beneficiando desse progresso então, a identificação de uma mutação em indivíduo com cardiomiopatia dilatada, ela certamente é muito útil, tem implicações prognósticas, terapêuticas, né? Então, indivíduos com cardiomiopatia dilatada podem se beneficiar, em particular, aqueles com história familiar de cardiomiopatia dilatada, ou morte súbita, ou com um fenótipo mais sugestivo. E a pesquisa da mutação identificada no caso índice deve ser sempre realizada nos familiares. Gostaria de agradecer a todos pela atenção.